Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos revisar alguns dos conteúdos que foram trabalhados no ano passado, certo? Lembrando que ainda estamos dando continuidade ao ano letivo de 2020, certo? O primeiro conteúdo a revisado é a industrialização brasileira, certo? Então, o processo de industrialização entende-se por indústria aquele processo de transformação da matéria-prima em um determinado bem, certo? Então, o aumento do número de indústrias, esse fenômeno é chamado de industrialização, certo? E esse processo de industrialização aqui no Brasil, quando a gente vai falar de industrialização brasileira, muitos autores costumam falar que é uma industrialização tardia. Uma industrialização tardia por quê? Vamos analisar o processo, né, as etapas do processo de industrialização. Então, a industrialização ela teve início no século XVIII no Reino Unido, com a invenção do tear mecânico, da locomotiva a vapor, o uso do carvão mineral como principal fonte de energia, que ficou caracterizado por uma primeira revolução industrial. Século XIX, veio a segunda revolução industrial, isso com a invenção do motor a diesel. Petróleo e energia elétrica passaram a ser as principais fontes de energia dessa segunda etapa, certo? E no século XX, já em 1970, a partir da década de 1970, teve a terceira revolução industrial, que também ficou conhecida como revolução tecnológica, certo? Por uma série de avanços nas tecnologias, principalmente, né, nos meios de transporte e meios de comunicações, tendo a internet como principal invenção dessa terceira etapa, certo? Então, a industrialização do Brasil, ela é considerada uma industrialização tardia, porque teve a primeira revolução industrial no século XVIII. O processo de industrialização no Brasil veio a acontecer no século XX, certo? Principalmente no governo de Getúlio Vargas, certo? A partir de 1930, que deu um impulso maior no processo de industrialização aqui do Brasil, certo? Então, quase 2 séculos depois que teve a primeira revolução industrial, que o Brasil começou a se industrializar. Mesmo que de forma sucinta, né, no século XIX, durante o Brasil Império, teve algumas ações, certo, que foram essenciais para o início desse processo de industrialização. Agora, em virtude dos interesses políticos e os interesses das elites oligárquicas daquela época, esse processo de industrialização ele não se consolidou. Então, foi só o início, só a origem, que foi com o Barão de Mauá, no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, onde se destacava principalmente o cultivo do café, e com Delmiro Gouveia, no eixo Pernambuco, certo? Então, esses dois empreendedores, eles tiveram iniciativas, tentaram trazer a indústria de forma mais forte, fortalecer o processo industrial aqui no Brasil. Só que não era interesse do Império, na época, valorizar a industrialização, porque o Império ainda vivia do trabalho escravo, vivia da exportação de matéria-prima. Esses eram o interesse do Império, não em fortalecer o seu parque industrial. Algumas crises
né, alguns momentos ruins, eles também contribuíram para que a industrialização ela se desenvolvesse aqui no Brasil. Principalmente as guerras, né? Porque a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no início do século XX, contribuiu para um desenvolvimento do parque industrial no Brasil, certo? E uma diversificação desse parque fabril. Por quê? Porque até então o Brasil ele importava produtos industrializados dos países europeus, certo? E foram esses países europeus, né, a Inglaterra, a Alemanha, a França, que se envolveram diretamente nas guerras, certo? Então, com a guerra, começou a faltar esses produtos, né? Então, com a falta desses produtos, alguns produtos começaram a ficar mais caros, sentiu-se a necessidade de desenvolver uma indústria que começasse a produzir esses produtos aqui para que o Brasil não ficasse tão dependente assim desses produtos importados que vinham da Europa. Certo? Nesse período, as economias terciárias, principalmente o comércio, apresentaram índices de crescimento superiores aos das atividades agrícolas, lembrando que até então as atividades agrícolas, que são as atividades primárias, apresentavam índices maiores. Então, a partir daí, a atividade primária, né, a agricultura e pecuária, passou a perder espaço para as atividades terciárias e também para as atividades industriais. Também, além da guerra, né, veio a crise de 1929, né, a crise financeira mundial, e as atividades industriais passaram a ter índice de crescimento maiores aqui no Brasil. Em virtude também, além do encarecimento do produto, a falta do produto, que era importado, certo? Aí veio um momento político, né, a Revolução de 1930, em que pôs o fim à República Velha, né, também conhecida República do Café com Leite, né, e assumiu o governo Getúlio Vargas, certo, com o ideal para desenvolver, né, com uma política nacionalista para desenvolver o parque industrial brasileiro e o Brasil não ter tanta dependência dos produtos industrializados em outros países, certo? Então, esses fatores contribuíram para um crescimento maior das indústrias aqui no Brasil. Aí, a atividade cafeeira, né, que até então era a principal atividade econômica do Brasil naquele período, ela contribuiu para o processo de industrialização por criar uma base de infraestrutura, uma rede de infraestrutura básica, certo? Que serviram de bases para o processo industrial no Brasil. Como, por exemplo, a mão de obra assalariada e potencialmente qualificada, a criação de um mercado consumidor, estimulou o crescimento urbano e a formação de uma classe média urbana, acúmulo de capitais, excelente infraestrutura de transporte e fatores concentrados na região sudeste. Então, por isso que nessa região foi onde se concentrou o maior número de indústrias. Então, o café ela tem essa forte relação com o processo de industrialização brasileira por ter criado essas bases, certo? Por ter servido de base para o desenvolvimento da indústria no nosso país. Aí, com a crise econômica de 1929, que eu já tinha falado, né, anteriormente, que contribuiu também para o desenvolvimento da industrialização do Brasil, certo? Veio a crise do café, porque com a crise econômica, muitos países que compravam café do Brasil passaram a diminuir,
então reduziu o número de exportações. O café passou a perder importância e o Brasil passou a tentar novas alternativas, uma nova atividade. Então, a partir daí, viram a indústria com uma nova atividade econômica que pudesse ganhar um papel importante na economia brasileira. Certo? Então, a partir daí, as atividades industriais passaram a se desenvolver, certo? Mais do que as atividades agrícolas. E, como eu já tinha falado, a atividade cafeeira ela se desenvolve mais na região sudeste, onde se desenvolvia, foi onde se desenvolveu a indústria, certo? A industrialização, principalmente no estado de São Paulo. Aí veio o governo de Getúlio Vargas, né, que eu já tinha falado, né, na questão da Revolução de 1930, com a política de substituição de importações. O próprio nome já diz, substituição de importações. Ou seja, substituir aquele produto que antes era importado para ele começar a ser fabricado aqui no Brasil. Então, houve implantação de indústrias estatais em diversos setores de bens de produção e de infraestrutura, como, por exemplo, né, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, localizada hoje em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a Petrobras, a Fábrica Nacional de Motores, a Vale do Rio Doce, hoje é a Vale, né, que foi privatizada, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Então, no período do governo de Getúlio Vargas, houve a criação de muitas empresas estatais. Em seu governo, impulsionou e diversificou os investimentos no parque industrial, certo? Combatendo os principais obstáculos ao crescimento econômico. E também era uma política nacionalista. Uma política patriota e nacionalista é assim, pessoal, valorizando o que é do país, certo? Então, houve um fortalecimento do parque industrial brasileiro. Hoje a gente vê por aí falando que é patriota, isso, aquilo, outro, mas não valoriza o que é do Brasil e entrega de graça ao capital estrangeiro. Então, a política nacionalista e patriota, ela valoriza o que é do país, certo? Aí veio a Constituição de 1934, né, com a criação do novo salário mínimo, do salário mínimo, de férias anuais e descanso semanal remunerado, aposentadoria e melhoras nas condições de trabalho, certo? Então a CLT, né, a Constituição das Leis de Trabalho, isso foi criado nesse período. Então, com isso, Getúlio Vargas ele ganhou um grande apoio popular, né, principalmente da maioria da classe trabalhadora, certo? Muitas dessas medidas criadas por ele nesse período existem ainda hoje, né? Como, por exemplo, né, questão de férias anuais, descanso semanal, a carga horária diária máxima de trabalho, certo? Então, esses fatores, ele ganhou apoio da população, da maioria, foram essenciais para ele aplicar um golpe de Estado e passar muitos anos no governo, certo? Aí, com a política de substituição de importação, né, de seu governo, duas medidas básicas que ele utilizou. Primeira, desvalorizar a moeda nacional em relação ao dólar. Com isso, fazia com que as pessoas não comprassem o produto importado e procurassem comprar o produto que fosse fabricado no país. E a outra medida foi justamente proibir, né, isso, ou restringir em alguns momentos de vir produtos que eram fabricados no Brasil, né, já que existia esse tipo de produto fabricado no Brasil, de esses produtos serem importados de outros países. Então essa foi a política de Getúlio Vargas que contribuiu para um desenvolvimento maior da indústria no Brasil.
Aí depois, outro governo que se destacou foi o de Juscelino Kubitschek, com o plano de metas, certo? Então, o plano de metas que foi implementado por JK, ele teve grandes investimentos estatais em diversos setores da economia, de energia, de transporte, e com a visão diferente da de Getúlio Vargas, ele queria tornar o Brasil atraente aos investimentos externos, certo? Então, aí uma política mais liberal, certo? Mais neoliberal. Então, o seu objetivo principal do plano de metas de seu governo era 50 anos em 5. Que era isso? Foi o seu principal slogan de seu governo. Era que o Brasil não tinha crescido em 50, fazer com que o Brasil, o que ele não tinha crescido em 50 anos, ele cresceu em 5 anos. Na época, o mandato do presidente não tinha reeleição, era um mandato de 5 anos, certo? Houve a transferência, né, da capital, que antes se localizava no litoral, no Rio de Janeiro, para o interior do país, né, que foi construído a cidade de Brasília, que a partir da década de 1960 passou a ser a nova capital do Brasil, certo? Além disso, ele investiu muito em rodovias, certo? Construiu várias rodovias pelo país, certo? Com o intuito, principalmente, de atrair o capital estrangeiro, principalmente as indústrias de automóveis. Então, nesse período, veio se instalar no Brasil a Ford, a Voyagem, a Toyota, entre outras indústrias automobilísticas, em virtude desses investimentos de JK. As consequências, certo? Houve um aumento da industrialização, sim. Houve uma maior entrada de empresas multinacionais estrangeiras no país, sim, não é isso? Mas teve algumas consequências. Nesse período houve um aumento da dívida externa e da inflação. Houve uma concentração industrial no Sudeste, e essa concentração vem do fator histórico, né? O café ter criado bases para a industrialização, e lá começou a surgir as primeiras indústrias, né? É onde se concentra, né, até os dias atuais, a maior parte das indústrias do país, certo? E houve uma opção, né, como ele investiu muito em rodovia, né, para atrair as indústrias automobilísticas, houve a opção pelo transporte rodoviário, certo? E ele é mais caro, não é tão recomendado para os países extensos. O transporte ferroviário, ele é mais barato do que o rodoviário. Rússia, Estados Unidos, países de extensões continentais, eles utilizam bastante o transporte ferroviário. E o Brasil houve a opção pelo transporte rodoviário, que é mais caro. A gente sabe, né? Pesa no nosso bolso, porque o produto ele chega no supermercado de nossa cidade, chega mais caro. Houve criação de alguns órgãos para tentar reduzir essa desigualdade regional, né, já que a região sudeste tinha maior concentração de indústrias e de riquezas. Então foi criada a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a da Amazônia, a do Centro-Oeste, a do Sul, a do Vale do São Francisco, entre outros, certo? Aqui nesse mapa vocês observem que existe uma forte concentração industrial na região sudeste, mas houve, né, um processo de desconcentração industrial em que começaram a surgir indústrias em outras áreas, né, do Brasil. E eu digo que foi uma desconcentração concentrada, porque na região nordeste, por exemplo, as indústrias se concentraram aqui no litoral, nas capitais, né, dos estados de Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e Fortaleza, São Luís. Na região norte, né, se concentrou mais aqui em Manaus, e assim por diante. Então, pessoal, aqui foi a nossa primeira revisão sobre a industrialização do Brasil, nossas referências e saudações, e até a próxima aula.